e não tem desfalecido. No entanto, contra você tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. 5. Portanto, lembre-se de onde caiu. Aqui me chama muita atenção hoje. Eu estou fazendo um estudo para a próxima ceia ministerial. É o dia de eu fazer a oração e a oferta. E eu estou fazendo um estudo. E aqui isso me pegou muito. Que não é aonde, é onde. Então fala de um lugar. Da onde, de onde e para onde. Onde você parou? Aqui, Jesus fala para a igreja. Ele chama a atenção da igreja, da paixão, do amor. Onde paramos com o amor de Cristo? Onde deixamos o amor de Cristo? Todas as vezes que eu venho fazer a oração aqui, Deus tem me alertado sobre o amor dEle, sobre a palavra dEle, sobre aonde estamos levando o amor dEle. Ou melhor, onde estamos deixando o amor dEle. E eu falei para o missionário hoje, ele estava numa situação lá em casa e eu falei para ele assim, eu gostaria de falar sobre isso hoje. E ele falou, mas não é para o próximo mês. Eu falei, mas Deus falou comigo hoje e eu gostaria de levar uma palavra hoje, dessa aqui. Toda Santa Ceia eu trago, é a minha oração. Eu gosto de fazer oração sim, para cima, de fogo pentecostal. Mas Deus tem me falado sobre a gente, o alerta do nosso coração, onde está, se Ele voltar agora, onde vamos estar o nosso coração, se Ele chegar agora, se Ele assinalar agora, onde vamos estar, onde vai estar os nossos olhos, onde vai estar os nossos pensamentos. E quando Deus me trouxe isso aqui, semana passada, semana retrasada, foi uma semana de muito conflito interno comigo mesmo. E eu mergulhei mais e mais profundo nesse estudo. E eu falei, eu não posso me perder. Como eu disse para algumas pessoas aqui ontem, eu me sabotava, estava me sabotando durante dias. Mas ontem, hoje, eu fui lá, eu falei, eu não posso me perder. E o César falou para mim ontem, quando saímos daqui, vai lá para Apocalipse, você não está lendo? Porque geralmente nós temos a visão de Apocalipse, que o mundo vai acabar, que Jesus vai chegar com vento, com fogo, com a mar e vai acabar. E não, aqui ele fala para a igreja, cadê o amor de vocês? Ele está cobrando aqui posição, posicionamento. Cadê a sua posição? Onde está a sua posição? Cadê a sua posição? Onde você deixou aquele amor que você ganhou quando veio para Jesus? Quando eu estava estudando, ele falou assim, agora eu quero falar com os pastores. E não tinha pastor, só tinha eu ali na sala. Ele falou, quero falar com os pastores, cadê o seu amor quando você ia para o altar pregar um evangelho, onde você ia pregar a palavra? Onde está o seu amor quando você ia pregar uma mensagem, um esboço para os líderes? Cadê o seu amor quando você ia para a célula? Quando você pegava aquele compartilhar e comia, fazia vida aquele compartilhar. Quero falar para a igreja, para mim e para você. Cadê o amor de vocês? Que no ônibus, no serviço, você passa despercebido com tanta gente precisando de amor, da palavra, e nós temos vergonha de falar do amor dele. Cadê o seu amor? Onde está o amor de vocês? Quando você falava, eu vou para a igreja, aquele fervor daquela igreja de antigamente, vou para a igreja, a reverência de não entrar na igreja, de não chegar, e antes de se prostrar, de falar com qualquer pessoa, se prostrar e falar, Senhor, obrigado por eu estar aqui. Cadê a reverência de jejum, de oração, de entrega? Quando lemos Apocalipse, ele me falou sobre isso. Cadê o amor, o verdadeiro amor, a paixão? Onde estamos nos perdendo? Estamos vendo nos falar de evangelismo, avivamentos,
dentro, fora da igreja, dentro das nossas casas, mas isso está dentro de nós. Eu quero falar uma coisa para vocês essa noite, que foi o que o Senhor falou para mim ontem, aqui, neste lugar aqui, ó. Ei, está dentro de você, está aí, não se perdeu. Vocês colocaram numa caixinha, tipo isso aqui, olhem aqui, colocou e vocês tamparam e deixaram assim, deixa aqui, vou fazer as minhas coisas e vou voltar ali quando precisar. Nós temos feito isso com o amor de Deus, aquele amor, porque entenda, não estou falando que vocês perderam o amor, não. O temor, a unção está aí dentro, vocês não perderam isso. O princípio, vocês não perderam, mas perdeu aquela essência lá. Fecha os olhos, eu gostaria que vocês fechassem os olhos. Por favor, em nome de Jesus, não é religiosidade nenhuma. É apenas uma reflexão. Aleluia. Que assim o Espírito Santo falou comigo que fale com você, porque Ele está aqui, Ele está em você. E Ele fala assim no 5. Se você não tomar uma posição, eu vou tirar. Sabe o que Ele está falando dessa luz? Desse candelabro? É o Espírito Santo, Ele vai tirar de você. Mas Ele também fala, olha o zelo. Como você chegou aqui. Eu vou ler para vocês o que eles falam no 2. Olha que palavra maravilhosa ali entre todos os conhecimentos. Vocês têm perseverança. No 3 ele fala, ei, vocês perseveraram, suportaram o sofrimento por causa do amor a mim. E no 4, ei, você abandonou. E no 5 ele fala, arrependa-se, faça as obras praticadas lá no princípio, quando alguém foi até você e falou assim, ei, Leia, estou te chamando, Ele está te chamando para um novo tempo. O que tem ardido dentro do seu coração está aí dentro. Igreja, eu vim trazer esse alerta essa noite. O que tem ardido, você tem colocado naquela caixinha. Você está aí dentro, o Espírito Santo está aí dentro, está alertando. Nós estamos vivendo um ano de expansão. Eu quero trazer o que você expandiu dentro de você. Na sua casa. Ei, mulher, olha para o teu guarda-roupa. Olha para a tua cozinha. Olha para as tuas roupas, para as suas vestes. Para você, para dentro de você, como está. Mudou alguma coisa? Ei, homem, como está as ferramentas para conduzir a sua casa, seu trabalho, sua família, suas finanças? Como está? Volte ao primeiro amor. Vocês podem cantar aquela música, estou voltando à essência da adoração? Não sei se vocês sabem. Ei, Deus tem falado isso muito comigo. Eu estou 2 meses estudando essa mensagem, porque eu quero melhorar, eu quero me aprimorar, eu quero fazer o melhor. Não para vocês, desculpa, não é para vocês, é para Deus. Porque vocês vão me amar. Porque a palavra está dizendo 70 vezes 7. Então vocês vão me amar, vão me suportar, porque vocês me amam, a gente convive. Se eu errar hoje, vocês vão me perdoar amanhã e vocês vão conviver comigo. E o Senhor também. Mas sabe o que eu quero falar aqui essa noite? Ele quer nos dar o melhor. Se você não fizer, Ele vai levantar outra pessoa para fazer melhor que você. Sabe aquele dia? Sabe aquela vontade, aquele desejo de jejuar? Aquela vontade de ir para a praça, de orar, de falar de Jesus para alguém? Cadê esse amor? Cadê esse amor de levar as pessoas para o encontro? Quando via um banner do encontro, falava, uau, uhul, essa é minha hora de levar. Nós estamos perdendo isso. Nós estamos se perdendo isso. Quantas vezes eu vejo os pastores, o missionário, o líder fazer apelos e apelos. Gente, onde está o coração de vocês? Ontem, quando o missionário fez isso aqui, o que me levou a fazer isso,
Essa introdução, essa reflexão para vocês foi ontem, quando o missionário chamou todos à frente. Falou: quem quer, quem está disposto a pagar um alto preço, porque nós não estamos fazendo o que Ele mandou a gente fazer. Gente, o 2, o 3, o 4, e lá no 5 Ele está falando coisas maravilhosas para nós. Ele está alertando, um pai que alerta um filho. Ele está falando: tenha consciência do meu amor. Quero falar o que o pastor de vocês falam muito aqui sobre o apóstolo Paulo. Gente, quem é esse homem? Um homem que foi julgado, foi apedrejado, foi humilhado, e não desistiu de levar o evangelho, não desistiu de falar da palavra de Deus, com louvor, sem louvor, com recepção, sem recepção, com dança, sem dança. Por isso que eu falei aqui domingo passado: e se a música parar? E se parar tudo, o que vai sobrar? O que você vai orar? O que você vai falar na hora que se calar? Quem é você no secreto? Volte o primeiro amor. Volte à essência. Eu gostaria que vocês fechassem firmemente os seus olhos. O pai que tiver a criança e estiver no colo, sente. Mas feche os seus olhos firmemente. Você que tem problema de fechar o olho e fica tonto, labirintite, sente. Mas feche os olhos. Traga à sua memória aquilo que vai te trazer esperança essa noite. Lá, quando o Tiro Ganharo falaram assim para você: ei, eu quero te apresentar uma pessoa, um homem chamado Jesus, que Ele morreu naquela cruz por você, que Ele te ama. Quero levar você a uma comunidade. Parece ser doido, mas não é. Tem um pastor, não é muito são, mas ele é legal, ele é de Deus, ele lê a Bíblia, ora, mas ele é de Deus. Tem um encontro com o amor de Deus. Às vezes o pastor atrasa um pouquinho, mas tem uma cantina maravilhosa no final. Tem os irmãos que recebem maravilhosamente. Às vezes eles estão com um monte de problema, mas às vezes eles dão um sorriso que te abraça. E tem umas meninas lá dançando, umas cruzes caindo, um negócio doido. Mas olha, é uma unção que pega em você o fogo daquela chama. Tem os kids que cuidam dos seus filhos com amor. Olha, também tem umas mulheres que oram por você, pelos seus filhos, pelo seu marido, aquele marido que você acha que não tem jeito. Tem umas mulheres lá de oração. E olha, eu vou te contar uma coisa: tem um louvor que te tira do chão. Você não sabe se Deus desceu, se você subiu, você não sabe de mais nada. Sabe isso? Sabe essa vontade? Ontem, quando eu estava aqui, Deus falou isso comigo: ei, venha, eu estou aqui, volta lá, eu que estou com você. Se alegre, se regozije, abra, tire esse desejo, essa vontade, deixa fluir, deixa fluir. Aleluia. Você pode voltar à essência de tudo. Traga a memória o que te traz esperança essa noite. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Aleluia. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Fique à vontade. Essa casa é sua. Esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Não, ele não quer só uma. Mais profundo
Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Não importa quantas pessoas você trouxe, não importa o que te falaram de ruim, não importa o que está dentro de você, o amor, ele está aí dentro, a chama. Você pode colocar para fora, volte à essência daquele amor, daquele verdadeiro amor que ele te deu de graça. Então volte, devolva de graça. Você pode abrir sua boca com alegria. Quem pode expressar? Essa casa é sua. Fique à vontade aqui. Ele está aqui. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei. Dê a ele sua canção de amor. Uma canção. Dê a ele. O que queres de mim? Aleluia. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu. Vamos toda a igreja, bem lindo. Cante a ele, os céus estão abertos. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. Lá também tem uma adoração. Lá também tem um data show que te ajuda a você a subir. Vamos, igreja. Vamos juntos. Você pode abrir a sua boca mais forte. Estou voltando à essência da adoração, E a essência és tu. a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. Oh, me perdoa Pelo que eu fiz dela. Você pode colocar a mão no seu coração para a gente finalizar. Coloque a mão aí no seu coração. Coloque aí a mão no seu coração. Aleluia. Feche os seus olhos e fale assim: essa é uma noite. Essa é uma noite que o Espírito Santo vai dizer, vai mover o que eu preciso fazer. O que eu recebi ontem ficou lá, no ontem. Mas o que importa é o agora. Fale comigo, o que importa é agora. Ei, o que importa é o agora. Hoje é uma noite especial. Por que, pastora, que é especial? Eu não sei. Só sei que Deus manda falar para você que é uma noite especial para você. Essa é uma noite especial para nós. Ele preparou essa noite. Então eu tenho algo para falar para você. Se deleite nele. Se deleite nele. Abra os seus ouvidos, o seu coração. Deixa a tua alma aí, ó. Fala: ei, eu tô aqui, ó, disposta e disponível. Se durante o culto você sentir vontade de pular, de gritar, de falar glória a Deus, essa é a tua hora. Talvez você está preso, você perdeu o caminho.
Quando o missionário está aqui, amém? Você fica, amém. Talvez você está precisando de falar, amém, aleluia. Quebrar paradigmas, quebrar aquilo que foi colocado, sabe? Voltar lá atrás, amém, aleluia. O que está fluindo dentro de você. Ele está falando para você que é uma noite especial nele. Ele vai estar aqui, Ele está aqui, Ele já está aqui, Ele já veio aqui ao nosso encontro. Ele já veio, Ele já trouxe tudo aquilo que precisamos, Ele já nos entregou. Então você que pode, você pode aumentar o tom da sua voz e glorificar Ele, glorifique a Ele com palavras, com júbilo. Você que fala em língua estranha, fale em outras línguas, glorifique, se edifique. Ele já está aqui. Sabe quando você entra no seu quarto que você sente que algo vai acontecer? Sabe lá, sabe como eu explico para as crianças? Você gosta de receber presente? 2 Coríntios 9:7 diz, o que está dizendo 2 Coríntios 9:7? Eu gosto de receber tudo com alegria. A gente gosta de receber, de dar com alegria. Nós também gostamos. Então você gosta de receber? Então você precisa dar o que está dentro do seu coração, dentro de você essa noite. Nós precisamos dar, nós precisamos entregar. Nós viemos para a casa de Deus só pedir. Esquecemos de dar. Então nessa noite, por 1 minuto, você pode levantar a sua voz. Os ministros vão subir o som e você vai, sem medo, sem reserva, e falar, e deixar fluir o que está dentro. Eu gostaria de pedir as meninas da dança, antes de eu finalizar, dance, flui e deixa até o missionário entrar com a palavra. Deixa fluir o que está aí dentro sem medo, viu? Ei, pentecostal, ei, você que tem medo, você irmã que tem medo, está na hora de você abrir a boca. Vamos, xerebalabaxê, porque eu grito, porque eu sou feliz no Espírito, xerererebalabaxê. Fique à vontade aqui, essa casa é sua. Flua no Espírito, Ele está aqui. E se Ele chegasse agora? E se Ele entrasse por aquela porta? O que você faria? O que você faria? Obrigado, Senhor. Não temos palavras para agradecer o como o Senhor é bom e o grande privilégio que é te servir, Senhor. Senhor, nós queremos ser instrumentos da tua vontade, Senhor. Queremos ser luz para este mundo, sal para esta terra, Senhor, porque é para isso que o Senhor nos fez a tua igreja, o teu povo, a tua embaixada neste planeta, Senhor. Senhor, meu Deus, nós oramos ao Senhor nesta noite e pedimos, Pai, ensina-nos a ser a igreja do Senhor Jesus. A cada palavra, a cada meditação, a cada pregação, que o teu Espírito venha conduzir cada um de nós a entendermos mais e melhor o que é ser a tua igreja, como ser a tua igreja, e que o teu Espírito opere em nós o querer e o efetuar de sermos igreja do Senhor, Pai, cada vez mais e cada vez melhor. Por isso, nesta noite, nós oramos ao Senhor em nome de Jesus e pedimos, Senhor, ensina-nos a ser a tua igreja, através da tua palavra, através da tua revelação, através da testificação do teu Espírito em nós, Senhor. Ensina-nos a ser igreja, dá-nos ouvidos para ouvir o teu Espírito mais uma vez nesta noite, Pai.
É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe você. Pode sentar no seu lugar aí. Glória a Deus. Hoje é o nosso culto de ceia. Logo estaremos renovando a nossa aliança com o Senhor, celebrando a ceia. Que você esteja preparado para este momento, amém? Muitas vezes nós temos o costume de examinar a nós mesmos só, os minutos antes, de participarmos do pão e do cálice, mas às vezes não dá tempo de fazer um bom exame, não é verdade? É bom a gente pegar esse costume, esse princípio maravilhoso diariamente na nossa vida, amém? Irmãos, nós estamos ministrando sobre o tema ambiente de expansão. Nós começamos a semana retrasada falando sobre ambiente de expansão. Semana passada eu comecei essa mensagem aqui, eu não consegui terminar ela, faltou 2 pontos dela, mas hoje nós vamos terminar essa mensagem aqui, E o tema dela é edificadores do ambiente de expansão, amém? Nós aprendemos que o Senhor, Ele tem a expectativa que nós sejamos edificadores da igreja, amém? Não é Deus, o tema que nós tratamos semana passada e que também aprendemos na célula, é que o Senhor quer que nós sejamos edificadores da igreja, e como qualquer edificador de qualquer coisa, o ambiente também precisa ser edificado, amém? Glória a Deus. Lembra que eu dei o exemplo lá das 5 variáveis que definem o ambiente físico? Quem lembra aí? Você lembra? Um construtor tem que pensar nisso, A aparência, a temperatura interna, a arejabilidade, a umidade, a luminosidade, tudo isso compõe o ambiente interno de uma casa, não é? Na casa que eu moro hoje, eu aluguei ela no verão, e eu não sabia que no inverno era frio pra caramba, é mais frio dentro da minha casa do que fora da minha casa, durante o dia, durante a noite dentro é mais quente, mas durante o dia, quando tem um solzinho assim aqui em Curitiba, no frio, fora é mais quente do que dentro, não é? Mas no verão, embaixo ela é agradável, em cima ela é um forno, Então, muitas vezes nós não pensamos nesse ambiente, e esse ambiente é muito importante para a gente viver ali, sim ou não? Não é? E assim também é a igreja do Senhor. A expectativa do Senhor em nós é que nós sejamos edificadores da igreja. Muitas pessoas, elas querem ser hóspedes da igreja. O que é um hóspede? É aquela pessoa que entra no ambiente, usufrui de um tempo, mas não tem compromisso nenhum com aquele ambiente. Não é verdade? Quando você vai para um hotel, você tem que arrumar a cama? Você tem que tirar o lixo do banheiro? Você tem que arrumar lá o quarto onde você está? Quando você vai lá, toma o seu café, você precisa tirar o seu prato da mesa? Sim ou não? Não é porque outras pessoas fazem. O Senhor, Ele tem a expectativa de que cada membro da igreja seja um edificador da igreja. Amém? Mas muitos tornam-se o quê? Hóspedes da igreja. Eles querem usufruir do ambiente, querem usufruir daquilo que Deus dá, e Deus dá coisas boas através da igreja. Sim ou não? Deus dá coisas maravilhosas através da igreja. Minha esposa, por exemplo, Deus me deu através da igreja. Eu fiquei muito feliz. Conheci ela num culto. Não é verdade? Então, mas tem pessoas que só vêm para receber, só vêm para usufruir, não estão dispostas a serem edificadores, E Deus quer que sejamos edificadores, amém? Vamos continuar essa mensagem então. Vamos ler Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 19, na NVI. Diz assim, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue,
mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a vocês a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado dos céus. Amém? Então esse é um dos textos, né, que nós vemos que o Senhor, Ele quer que sejamos edificadores. Amém? Ele disse que, porque Pedro teve uma revelação, ele se tornou parte da pedra em cima da qual o Senhor vai edificar a sua igreja, não é? E essa pedra é Jesus. E nós então, quando nos tornamos parte do corpo de Cristo, nós nos tornamos edificadores da igreja, não é? A Bíblia diz que o corpo ele é composto por muitas partes diferentes, e todas elas, sem nenhuma exceção, colaboram para o bem do corpo, sim ou não? Né? Você tem alguma parte do seu corpo que não colabora para o bem do seu próprio corpo? Você tem alguma parte do seu corpo que atrapalha o bem do seu próprio corpo? Se isso acontece com você, você tem uma deficiência, não é verdade? Sim ou não? Né? Mas o corpo de Cristo, ele precisa ser sem mácula, sem ruga, sem mancha e sem qualquer outro defeito. Nós, como indivíduos, nós temos as nossas máculas, as nossas manchas, não é? Os nossos defeitos, mas como corpo de Cristo, isso é encoberto na nossa vida a partir do sacrifício de Jesus. E o Senhor então não leva em consideração os nossos erros e nos abençoa e nos ajuda por meio da graça a superar todas essas coisas, amém? Nós vimos também que o não ter vontade, o não ter desejo, o não ser movido a ser um edificador da igreja, é uma das grandes evidências que a pessoa não tem uma revelação profunda de quem é Jesus, não é? Nós podemos observar por esse texto que por algum tempo o apóstolo Pedro, mesmo andando com Jesus, mesmo tendo visto Jesus fazer maravilhas e até auxiliado Jesus nessas maravilhas, faltava a ele uma revelação, não é? Ele começou a seguir Jesus de Nazaré porque acreditava que ele era o Cristo, porque falaram para ele que ele era o Cristo, não é? E ele estava ali conhecendo ele de uma forma humana, de uma forma natural, até que um dia, né, nós podemos discernir aqui pela palavra de Jesus para Pedro, que Pedro ele teve uma experiência com Deus. Fala assim, uma experiência com Deus. Ele teve uma revelação. Ele passou, né, da área do conhecimento para a área da revelação. E quando acontece, a nossa vida espiritual muda, mais ou menos como aconteceu com Jó. Não é verdade? Jó disse para o Senhor: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu te conheço face a face. E isso, né, gera uma mudança na vida das pessoas, né? E existe então uma grande diferença entre você ser membro de uma organização chamada igreja e você ser membro do corpo de Cristo, né? E você passa a ser membro do corpo de Cristo quando você tem essa revelação que te conduz a ser um edificador, né? Jesus ele faz um trocadilho de palavras aqui com Pedro. Ele fala assim, ó, eu digo a você, no 18, e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus está dizendo assim, ó, eu sou a pedra, e você agora é parte dessa pedra, é uma lasca dessa pedra, é um pedaço dessa pedra. E sobre essa pedra, que sou eu, e você faz parte dela, eu edificarei a minha igreja, não é? O apóstolo Pedro, em função desse discernimento que Jesus deu a ele diz o que para a gente? Que Jesus é a pedra viva, e nós temos que nos achegar a ele, e nos tornarmos também como pedras vivas, e deixar que ele nos use na construção de um templo espiritual, onde nós ofereceremos sacrifícios que Deus aceite, amém? Não é? Então, você vê que uma coisa conecta com a outra.
não é? Então, uma pessoa, se você ainda não deseja, se você não tem a vontade de ganhar alma para Jesus, se você não tem o desejo de edificar a igreja em todos os aspectos, se você não se preocupa com as suas palavras, com as suas ações, com a consequência disso no corpo de Cristo, né? Isso mostra que você não é parte dessa pedra ainda, porque você não teve essa revelação. Mas pastor, por que eu não tenho essa revelação? O único motivo pelo qual uma pessoa não tem essa revelação é porque ela não busca, né? Não se dedica um tempo, né, diário da sua vida para buscar conhecer mais a Deus, né? Se achegar a Ele. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, lá em Hebreus 11:6, que Ele recompensa, né? Que quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa. Eu gosto da NTLH que fala assim: Ele recompensa os que buscam conhecê-lo melhor, né? A principal recompensa que nós temos na nossa vida de fé. E o que é uma recompensa? A recompensa é uma bênção, amém? Quem gosta de bênção aí? Não é? Então tem muitas coisas que te geram bênção na sua vida, sim ou não? Muitas coisas espirituais que você faz geram bênçãos para você. Mas você sabe quais são as melhores bênçãos? Ou as melhores recompensas? Aquela que você tem por você procurar conhecer mais Jesus, conhecer mais a Deus. Ele vai te recompensar com coisas maravilhosas, né? Dá para colocar para nós Hebreus 11:6 aí, na NTLH, por favor? Ali, ó. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe. Você crê que Deus existe? Amém. Então você tem que ir a Ele, amém? Você tem que ir a Ele, você tem que buscar Ele enquanto há tempo, e tem que servir enquanto é dia, enquanto é tempo de servir, amém? Né? Que quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. E o Senhor se apresenta para nós através das Escrituras Sagradas, amém? Na semana passada, então, nós vimos o primeiro ponto dessa mensagem, que o Senhor quer que sejamos edificadores da igreja. Esse é um desejo dEle, não é? E eu, como um bom representante dEle, o que eu tenho que fazer com você? Te ensinar a ser um edificador da igreja. Mas pastor, eu não quero ser edificador da igreja, eu não tenho tempo, eu não me sinto capaz, eu acho que eu não tenho talento. Meu irmão, Deus conhece você mais do que você mesmo, amém? E Ele quer que você seja o edificador, né? Então confie na vontade de Deus, que é melhor que a minha e que a sua, e ela é boa, e ela é perfeita, e ela é agradável, amém? O segundo ponto que eu quero ver com vocês hoje, né, que é muito importante também, é que nós precisamos ser edificadores da igreja. Primeiro, Deus quer, não é? Segundo, nós precisamos ser edificadores da igreja. E quando eu falo que nós precisamos, é porque ser edificador da igreja vai suprir necessidades que temos, que de outra forma não serão supridas, não é? Deus, Ele estabelece canais, fala assim, canais, para suprir as nossas necessidades. Se você quer ter a vida em abundância, se você quer ter uma vida completamente suprida por Deus, você tem que acessar esses canais e você tem que, né, se relacionar direito com esses canais para que Deus te supra determinadas coisas. Tem coisas, por exemplo, que na vida do ser humano Ele vai suprir somente através do matrimônio, sim ou não? Né? E se eu, né, tiver um bom matrimônio, se eu honrar o matrimônio, se eu honrar o leito sem mácula, não é? Se eu cumprir o meu papel como homem, como marido, como pai, então a minha família vai ser uma fonte de alegria, vai ser uma fonte de bênção, vai ser uma fonte de satisfação. É ou não é verdade? Mas se eu decidir não ter família, e se eu decidir ter a família do meu jeito, eu vou receber esse suprimento de Deus que vem através da família? Não. E ser edificador da igreja é a mesma coisa, não é? Nós precisamos ser edificadores da igreja, porque através da igreja, como edificadores, o Senhor, então, Ele vai nos suprir de coisas maravilhosas, amém? Mateus 28, do 16 ao 20, diz assim, ó, vou ler na NVI: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram,
mas alguns duvidaram. Fala assim, ó, sempre tem alguém que duvida. Sempre tem. Olha para o seu irmão, você fala para ele assim, sempre tem alguém que duvida. Olha para ele e fala assim de novo, aqui entre nós tem pessoas que duvidam. Pergunta para ela, é você? Eu não sei se você acredita numa coisa que eu vou dizer para você. Você acredita que tem muitas pessoas, quando a gente está pregando, e mesmo lendo a Escritura Sagrada, e está claro ali, né? A deficiência da pessoa não é nem espiritual, é o português mesmo, né? É a interpretação de texto, né? Ela pensa assim, ó, dentro da mente dela, assim, ó, mas não é bem assim isso que o pastor está falando. Você acredita que tem gente que pensa isso? Porque sempre há pessoas que duvidam. E qual é a minha alegria? Porque duvidaram também de Jesus, então vão duvidar de mim, e eu espero de coração que você não seja essa pessoa que duvida, mas a estatística diz que aqui entre nós tem pessoas que duvidam, eu só não sei exatamente quem são, mas tem, né? E quem quer ser uma pessoa que duvida? Quem quer ser uma pessoa que duvida? Então lute contra a dúvida, amém? Se for aquela dúvida que você mesmo pode lutar, lute e mande ele embora sozinho, não é? Mas quando a gente não consegue fazer isso sozinho, nós temos que tirar essa dúvida. Fazer o quê? Como que eu tiro a dúvida da minha mente? Buscando esclarecimento, perguntando, pastor, eu sei que está escrito, eu entendo, mas eu tenho uma dúvida que eu não sei nem por que eu tenho essa dúvida. Aí eu vou te ajudar, amém? Glória a Deus, aleluia, né? Então, aqui também haviam pessoas que duvidavam, né? Então, versículo 18 agora, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Irmãos, você pode interpretar o texto bíblico de várias formas, né? E dependendo da forma que você interpreta o texto bíblico, você vai dar um valor para ele, entendeu? Né? Nós naturalmente interpretamos esse texto como a grande comissão. Fala assim, a grande comissão. Não é? Então isso aqui, nós podemos muito bem interpretar esse texto como uma das ordens mais importantes do Senhor, amém? Alguém tem dúvida que essa é uma das ordens mais importantes do Senhor? Essa de fato é uma das ordens mais importantes do Senhor, mas nós podemos olhar, entendeu? De uma outra forma, nós podemos pensar assim, gente, por que o Senhor nos deu esta ordem? Você nunca se perguntou isso aí? Né? O Senhor precisa de mim, de você? Sim ou não? Não, Ele não precisa, não é? Ele é absoluto em si mesmo, o Senhor não tem carência, não tem necessidade, não tem limitação, não tem dificuldade, nada é difícil para o Senhor, Ele é pleno, soberano, absoluto, todo-poderoso, onisciente, ou seja, tem todo o conhecimento, Ele tem todo o poder, nada, absolutamente nada lhe falta. Às vezes eu vejo uns pregadores românticos dizendo assim, ó, Jesus, Ele morreu por você porque Ele precisa de você. Ah, meu irmão, vai catar coquinho no lago de fogo e enxofre? Que isso? Se Ele tem carência, Ele deixou de ser Deus? Sim ou não? Ele ama a gente, mas Ele precisa da gente? Não, é diferente, não é? Essa é a grande realidade. Então, Jesus não precisa de nós, o Senhor não precisa de nós. Então, se eu sei que Ele me ama, e Ele não precisa de mim para isso, então eu tenho que concluir algo muito interessante. Sou eu que preciso. Você está me entendendo? Sou eu
que preciso, né? Esse mês agora, nós começamos a dar mesada para a Lara, né? A mãe dela dá R$20 para ela, e eu dou R$20, então ela ganha R$40 por mês. E eu estou ensinando ela que quem gasta tudo fica pobre. Ela já gastou uma nota de 20 inteira, e tem uma nota de 20 que ela guardou lá numa caixinha, não é? E quando ela vem para mim assim, papai, posso gastar? Filho, quem gasta tudo fica pobre. Porque imagina se desde que você começou a trabalhar, você guardasse um pouquinho do seu dinheiro e fosse acumulando ele todo mês. E botasse no investimento aí que rende 10% ao ano, né? Rapaz, você teria, né, uma condição melhor hoje, não é verdade? Mas porque você gastou tudo, você fica pobre, não é verdade, né? Aí ela pergunta, papai, mas para que eu vou guardar? Eu falei assim, para te ajudar o papai, não é? Nós temos que construir um futuro para a gente. Ela, então tá, papai, então se você precisar do meu dinheiro, você pode usar, mas eu preciso do dinheiro dela? Mas é importante que ela me ajude? Porque eu preciso ou porque ela precisa? Porque ela precisa. Então nós podemos ver esse texto não somente como uma das principais ou a principal ordem que Jesus nos deu, mas eu gosto de ver esse texto como o principal convite que ele faz para nós. E esse texto, ele é um convite para quê? Para que é esse texto? Tente achar um convite nesse texto. Aí mesmo esse versículo aí. Tente achar um convite nesse texto. Faça um exercício aí. Não é interpretação de texto. Só não me confunda com a sua professora chata de português. Senão você vai ter um bloqueio emocional agora, né? Um convite a obedecer. Beleza. A Laura acredita que dentro desse texto há um convite à obediência. Quem mais? Não, tudo bem, mas é um convite. Eu quero que você ache um convite ali. Você lembra dos convites que eu te fiz, meu amor? Uhul, hein? Glória a Deus que ela aceitou. Vamos lá, gente. Um convite para estar junto a Ele, ó. Tá esquentando. Aí, ó. Rodriguinho tá violento, né? Tô que ele parece o pastor Marquinhos. Foi só o porta-voz, Rodriguinho? Então é o Marcos Paulo, constrangido, encabulado, né? Quem mais aí? Fala, Pablo. Convite o quê? Um convite para estar até o fim dos tempos. Mas com quem? Bom, então quem chegou mais perto aqui foi o Marcos Paulo, né? Tendo o Rodrigo como porta-voz. Gente, eu vejo esse texto como um convite a andar com Jesus. Jesus está convidando a gente para andar com Ele. Rapaz, olha só, cara, faz isso, que eu vou estar junto com você. Todos os dias. Nós precisamos andar com Deus? Sim ou não? Nós precisamos dele todo dia na vida da gente? O Senhor arrumou uma forma de nos dar esse privilégio. O Senhor arrumou uma forma de nos dar essa honra, nos chamando para ajudar Ele a fazer algo que de fato Ele não precisa da nossa ajuda. Mas me diz uma coisa, quantos crentes não aceitam esse convite para andar com Deus? Quantos crentes não aceitam esse convite para andar com Jesus porque eles não têm tempo, porque eles têm outras coisas para fazer que são prioridades na vida deles? Geralmente as pessoas dão esse convite para o final da vida deles, né? Porque agora eu estou estudando, então eu não posso, né? Porque agora eu casei e tenho filhos, então eu não posso, né? Porque agora eu tenho netos, então eu não posso. Aí a gente deixa, né, a coisa mais importante da nossa vida, que é poder de fato andar com o Senhor, como a última parte da nossa vida.
Só que Ele quer andar conosco todos os dias da nossa vida, até que o tempo da nossa vida nessa terra acabe. E aí não é mais Ele que vai andar com a gente aqui na terra, é a gente que vai andar com Ele lá na eternidade. Você está me entendendo? Então eu olho para esse texto e eu vejo um convite do meu Senhor me convidando: César, você quer andar comigo, César? Eu não preciso de você, não. Você todo avacalhado aí, né? Ontem a gente saiu daqui da Semistério, fomos comer pizza na casa da avó do Gutão, né? Da mãe da Celina, e o pessoal lá brincando, e não sei o que, a gente brincando, e ela falou: César, meu Deus do céu, que brincadeira é essa? Aí eu falei para ela assim: avisei para o pastor que eu não levava jeito para ser pastor, mas ele disse que eu tinha chamado, e eu acreditei e estou aqui até hoje. Não é verdade? Mas é que independente do jeito, eu aceitei o convite de andar com Ele. Você está me entendendo? Então nós precisamos aceitar esse convite. Eu entendo que é um convite maravilhoso, amém? E infelizmente, muitas pessoas, elas querem andar com Jesus, só que elas querem andar com Jesus sem aceitar esse convite aí, amém? Olha o que aconteceu com o homem que decidiu fazer isso. Esse episódio está registrado lá em Mateus 8, do versículo 18 ao 22 da NVI. Irmãos, isso aqui acontece mais do que a gente imagina. Pessoas que não aceitam esse convite, mas porque sabe que Jesus cura, porque sabe que Jesus salva, sabe que Ele transforma, sabe que Ele protege, sabe que Ele provê, sabe que Ele é o homem que até o vento e a tempestade obedecem a sua voz, não é? Então, por aquilo que Ele faz, né, a gente gosta de ver coisas assim extraordinárias, não é verdade? Né? Aquilo que não é, aquilo que foge do normal, a gente gosta de ver, até o que é ruim, né? Acidente, as pessoas param para ver também, né? E aí, olha o que aconteceu aqui. Como Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Então Jesus estava no meio da multidão, tinha uma multidão muito grande ali, não é? E ele resolveu ir com os seguidores dele para um outro lugar. E aquele homem que estava ali, porque estava impressionado com o que Jesus fazia, nasceu no coração dele um desejo de ir junto. O que ele queria ir? Ir junto. Não é? Tem gente que acha, meu irmão, que andar com Jesus é passe livre. Andar com Jesus é o quê? Só querer. Você está me entendendo? Só querer. Né? Não, hoje eu vou decidir andar com Jesus o dia inteiro. Hoje eu vou decidir, só hoje. Né? Tem gente que pensa que é assim com Jesus, tem gente que pensa que é assim com o pastor. Eu me lembro uma vez que um discípulo ligou para mim e falou assim: missionário, queria poder passar uma semana inteira com o senhor. Onde o senhor for, eu vou. Eu falei: meu filho, nem minha esposa consegue fazer isso. Você é doido, é? Só tem um ser que anda comigo, que na verdade eu ando com ele em todo lugar que eu vou. É quem? É Jesus? Não é verdade? Né? Pensou, não tem compromisso com nada, faz nada na igreja e quer me alugar uma semana inteira? Não dá, né? Aí é complicado, né? Então esse homem, ele viu isso e ele desejou ir com Jesus. Aí no versículo 20, Jesus respondeu. Olha que resposta estranha que ele deu para esse homem aí. Estranha dentro da nossa visão religiosa, mas é uma realidade que a gente tem que entender. As raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Essa resposta que Jesus deu para esse mestre da lei foi a seguinte: sim, pode ir comigo por onde eu for. Ou foi: não, você não pode ir comigo por onde eu for. O que foi essa resposta? Se for positiva ou negativa? Como que você interpreta essa resposta? Positiva ou negativa?
negativa, porque ele comparou esse homem a quem? A uma raposa. As raposas, os bichos, eles vivem instintivamente para a sua necessidade. Jesus está dizendo assim: olha, cara, tu só pensa, tu põe em primeiro lugar a tua necessidade. Eu não ponho minha necessidade, eu estou aqui para cumprir uma missão. Então não tem como a gente andar junto, porque eu estou para cumprir uma missão. E tu quer andar comigo porque tu precisa de algo. E só anda comigo quem está disposto a cumprir a missão. Tanto que Jesus chamou a multidão para ir com ele para esse outro lugar. Chamou quem? Os discípulos. Olha ali, presta atenção. Quando Jesus viu a multidão, versículo 18, ao seu redor, deu ordem para que atravessassem para o outro lado do mar. Deu ordem para quem? Os discípulos. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: mestre, eu te seguirei por onde fores. Aí Jesus deu a resposta. Versículo 21, outro discípulo, quer dizer, um cara que já estava seguindo, disse: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Aí Jesus respondeu, não é? Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus. Essa resposta aqui foi a seguinte: não, discípulo, tudo bem, eu entendo a tua situação. Então, quando tu puder, quando tu resolver essa situação aí tu vai atrás e encontra a gente pela beira do caminho. Foi essa a resposta que ele deu? Não, deixa alguém faz isso. E tu vem em mim? Segue. Pastor, mas o pai do cara morreu e ele não podia ir no velório. Não, meu irmão, esse não é o contexto. O contexto aqui é, os pais dele possivelmente eram idosos, e ele tinha uma responsabilidade de cuidar dos pais, só que ele não era o único filho. Então falando: deixa que alguém cuide do teu pai e da tua mãe. Tu vem em mim? Segue. Você está entendendo? Não é? Então, né, a grande comissão é o maior e mais importante convite que Jesus faz para nós, gente. E quando eu rejeito ser um edificador, e estamos falando aqui de edificar um ambiente, amém? Não é? É óbvio que o Senhor não quer que a gente edifique o ambiente, mas no ato de nós edificarmos a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo, nós temos que nos preocupar com o ambiente da congregação, sim ou não? Nós temos que colaborar absolutamente para que esse ambiente, né, seja bom, não é verdade? E o ambiente espiritual de uma congregação é determinado pelo nível médio de santidade dos membros dela. E o ambiente emocional é pela forma que as pessoas se relacionam umas com as outras, principalmente quando elas não estão perto dos seus irmãos, porque os B.O. sempre dá, quando 2 ou 3 estão falando de um que não está presente, não é verdade? Sim ou não? Né? Primeiro é covardia e depois é fofoca, não é verdade? Porque você não tem coragem de falar o que pensa e vai falar para os outros, aí vira fofoca. Aí isso é um grande problema na igreja, ou em qualquer lugar, dentro de casa, isso é um grande problema, não é? Então, nós vemos aqui que a grande comissão é um grande convite, e ele garante a presença constante na vida daqueles que decidem ser edificadores, ser discípulos dele, ser seguidores dele, amém? Ele garante, irmãos, esse é o grande segredo, rejeitado por muitos, que quando você diz que você não tem tempo de ser um edificador da igreja, por qualquer outra coisa que você está fazendo, o que você está dizendo para o Senhor? Não, agora eu não posso andar com o Senhor. Quando eu puder, eu lhe aviso. Quando eu tiver espaço na minha agenda, né? Eu entendo a situação de muitos dos irmãos, entendeu, gente? Não é? Eu não digo isso de uma posição confortável, né? Mas o missionário hoje ele é só pastor dedicado à igreja, então ele pode falar isso com conforto, não.
Eu não nasci pastor. Você acha que eu converti já e entreguei vida para Jesus e virei pastor? Houve uma caminhada para me chegar aqui, sim ou não? E eu me lembro de um certo tempo da minha vida, não é? Eu fazia faculdade, eu trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade no campus da agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Era um campus que era retirado da cidade, não era um campus central. Então lá a URGS, ela é uma universidade descentralizada. Então tem o campus central e tem os outros campos. E eu fazia num campus retirado, campo da agronomia, não é? Retirado da cidade, pelo menos uns 30 quilômetros. E eu estudava todos os dias à noite, né? Só que eu liderava a célula. Quando eu comecei a estudar e vi que o negócio não ia dar tempo de eu fazer as coisas, eu passei todas as minhas células para sábado. Então eu liderava uma célula no sábado, início da tarde, outra célula no sábado, final da tarde, e outra célula sábado, 8 horas da noite. 3 células no mesmo dia. E 3 células em cidade diferente. Uma em Canoas, que alagou tudo lá agora, outra em Cachoeirinha, que alugou em partes, e outra em Alvorada. Pega o mapa da região metropolitana de Porto Alegre e você dá uma olhada, né? Cidades completamente distintas de posição uma da outra, né? Como se fosse aqui, ó, eu liderava uma célula em Fazenda Rio Grande, a outra em Campo Magro e a outra em Colombo. Pensa, não é? Me virava uns 30. Minha mãe falava assim: César, você vai ficar doente, você não para, guri, meu Deus do céu, e aquela coisa toda, que a mãe se preocupa com a gente, não é verdade? Sim ou não? Não fiquei doente, fiz a faculdade, ganhei a alma para Jesus. Você está me entendendo? Por quê? Porque eu não podia rejeitar um convite. Eu queria andar com Ele todos os dias, e é por isso que eu continuo fazendo isso. Você está me entendendo? Um dos nossos pastores entregou a igreja, os pastores da igreja do Fazendinha, do Santa Quitéria, entregaram a igreja. Domingo passado eu fazia o primeiro culto lá de manhã, não foi ninguém. Hoje eu fui fazer o segundo culto lá de manhã, foi uma pessoa, mas eu estava lá e eu vou continuar indo, porque eu não faço para agradar os outros. Eu faço por quê? Porque eu vou servir Jesus. Você está me entendendo? Não é? Porque eu não posso rejeitar o convite. Então tudo que vier à minha mão para fazer, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com excelência. Amém? Esse é um grande convite. Terceiro ponto, terceiro motivo pelo qual você precisa aceitar esse convite. Primeiro, que Deus quer. Segundo, você precisa. Terceiro, é que Ele traz benefícios que são dados somente aos edificadores. Amém? Tem um texto famoso na Bíblia que diz assim, ó, que o trabalhador é digno do seu. Ele está falando sobre o trabalho normal que a gente trabalha e ganha um salário no final do mês? Sim ou não? Sim ou não? Ele está falando das recompensas que os discípulos teriam por fazer o trabalho junto com ele. Amém? Então há uma recompensa, não é? E essa recompensa é uma recompensa oriunda da presença constante de Deus dentro da gente. É importante você entender que existe uma grande diferença entre você receber algo de Deus e ter algo de Deus. Existe uma diferença muito grande em você receber algo de Deus e ter algo de Deus. Qual que você acha que é melhor? Receber ou ter? Quando eu era corte da Leia, de vez em quando ela me recebia na casa dela, né? E pergunta se ela não ficava feliz quando eu dizia que ia lá. Ficava toda alegre, toda boa, feliz da vida, né? Tem uma vez que eu fui na casa dela e ela me levou para jantar na casa da Ellen, né, minha cunhada que está ali agora, e ela pediu para fazer lagostim para mim comer. Nunca mais eu comi esse negócio na minha vida, entendeu? Acho que eu vou voltar a fazer corte com ela para ver se eu como esse negócio. Rapaz, que negócio bom aquele negócio lá, meu irmão. Nunca mais comi uma vez na vida só. Fica a dica, viu? Fica a dica aí, né? Mas hoje ela não me recebe na casa dela, ela me tem na casa dela. É diferente, não é verdade? Sim ou não? São duas coisas diferentes. O que é melhor, receber ou ter? Ter, né?
encontrar, né? Receber e ter. Olha o que diz lá em Mateus 11, 28 ou 29. Diz assim, ó: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Então, se Ele dá, a gente recebe. E a maioria das pessoas só querem receber algo. Por que as pessoas em geral vêm no culto? Não, pastor, hoje eu venho aqui porque eu preciso receber uma bênção. Eu estou cansado, eu estou preocupado, eu estou sobrecarregado, a vida não está fácil, pastor. Eu passei a semana inteira sem pensar em Jesus, sem pensar em Jesus, envolvido com minhas coisas, né? Mas aí eu vou acumulando aquela carga, aquela coisa a semana inteira. Assim, eu não venho no culto, pastor, se eu não venho no culto assim, parece que outra semana é pior ainda. Então eu tenho que vir para receber um alívio, para receber uma bênção. Não é verdade? Sim ou não? Ela quer receber algo de Deus, mas não quer andar com Ele todos os dias, até a consumação dos tempos, não é? E Ele faz esse convite para nós, porque todos nós começamos assim, sim ou não? Como é que eu vim para Jesus? Assim, eu estava cansado, sobrecarregado das cargas do meu pecado, né? E eu encontrei descanso em Jesus. Qual foi o primeiro descanso que eu encontrei em Jesus? Eu fui no encontro com o amor de Deus. Meu pastor orou por mim e eu fui liberto da insônia. Rapaz, eu recebi literalmente descanso, porque eu tinha insônia desde a minha infância, né? Nunca dormi uma noite inteira na minha vida, mas depois de dezembro de 2001 até hoje, meu irmão, nosso Deus, é deitar e dormir. Às vezes eu deito, né? Quando deito muito cansado com a minha esposa, aí fico conversando comigo na minha quarta, já está roncando? Eu nem vi que eu estou roncando, mas ela está falando comigo, entendeu? Não é? E quando isso acontece, eu dou glória a Deus, porque eu me lembro que eu fui liberto da dificuldade de dormir. Então eu encontrei descanso, amém? Mas não parei por aí, né? Aí ele faz um segundo convite, 29, tomem sobre vocês o meu jugo. O que é tomar sobre nós o jugo de Jesus? É tomar sobre nós a missão que Ele compartilha com a gente, não porque Ele precisa da gente, mas porque a gente precisa dela, e porque ela é a única forma de nós andarmos com Ele todos os dias da nossa vida, até que a nossa vida sobre essa terra acabe. Você está me entendendo? Não é? Ele nos dá esse privilégio, então, de andarmos com Ele. Então, nós precisamos disso. Amém? Então, tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Né? Você sabia que a maioria das pessoas não tem desejo de aprender com o Senhor? Você acredita? Eu sei que é difícil você acreditar nisso, mas você acredita que a maioria das pessoas que frequentam uma igreja, elas têm contato com a palavra de Deus só no dia do culto? E não tem interesse pela mensagem? A Bíblia diz que os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, porque eles ouviam a mensagem que o apóstolo Paulo pregava, e durante os outros dias, até a próxima pregação, eles ficavam estudando aqui nas Escrituras Sagradas, porque eles tinham um grande interesse. Você acredita que a maioria dos crentes não quer aprender nada com Jesus? Não quer, eles não conseguem ter um tempo diário da vida deles para ler 15 minutos de Bíblia. Não buscam conhecer mais Ele, não tem um verdadeiro interesse por Ele, porque quem não tem interesse pela Bíblia, tem interesse em Jesus, meus irmãos? O que vocês acham? Sim ou não? Não tem, né? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão, agora é diferente, primeiro ele dava, agora a gente encontra quem? Encontra nele, encontrarão descanso para as suas almas. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro, agora eu te dou a chave, Pedro. Agora tu pode entrar e sair a hora que tu quiser, né? Você sabe onde é que tem, agora tu encontrou. Não precisa mais ir num culto para me pedir, Pedro. Agora eu te dei, tu tem acesso. Usa a hora que quiser. Usufrui a hora que quiser. Amém? É a presença dele constante na nossa vida. Posso ouvir um glória a Deus aí?
Então, aqueles que se dedicam a ser seguidores, edificadores, têm a presença de Jesus em suas vidas e tudo o que Ele é. Olha aqui, meu irmão, a grande questão aqui não é o que Jesus te dá, mas o que Ele é para você, né? Nós temos que mudar essa mentalidade, entendeu? Por exemplo, Jesus nos dá a cura, ou Ele é a nossa cura? Para alguns Ele dá, para outros Ele, por exemplo, né? Quando o apóstolo Paulo, depois de ter sobrevivido àquele naufrágio, ter passado 24 horas banhando no mar, chegou na praia, foi fazer uma fogueira, aquela víbora mordeu a mão dele. Você viu alguém orando para o apóstolo Paulo, para ele não morrer envenenado? E se fosse com você, qual é a primeira atitude que eu acho que você teria? Meu Deus do céu, eu fui mordido. Se tivesse zap naquele tempo, pastor, eu fui mordido pela cobra. Pastor, coloca no grupo de intercessão lá, para os irmãos orar por mim, para mim não morrer, porque eu preciso receber a cura. Paulo precisou receber a cura. Alguém orou por ele, alguém ungiu a cabeça dele com óleo, alguém orou para que o milagre acontecesse e o veneno fosse inativado. Alguém orou? Não, muito pelo contrário, só ele de crente estava ali. E as pessoas achavam que ele era amaldiçoado e ia morrer. E depois que não morreu, depois que ele não ficou inchado e não morreu, pensaram que ele era o quê? Um Deus. É ou não é verdade? Porque Jesus não dá a cura. Jesus é a cura. É uma diferença muito grande de você crer. Não, eu sei que a hora que eu precisar, Ele me dá. Não, Ele é. E se Ele está em você, Ele é. Você está me entendendo? É como se você tivesse vacinado contra algo. Não precisa ter a doença para ser curado. A vacina impede até que aquele mal aconteça. Porque diz que a gente vai beber veneno, pisar em cobras e escorpiões e não sofreremos nenhum mal. Então, quais são os benefícios, né? Eu peguei aqui alguns nomes do Senhor, amém? Porque o nome revela o que Ele é, sim ou não? O nome revela o que a pessoa faz ou o nome revela quem Ele é? O nome revela quem Ele é, não o que Ele faz na sua vida, amém? Então, o nosso Deus, Ele é o Jeová Rafá. Fala assim, Rafá. Rafá vem de quê? De cura. Então a cura está conosco, porque se eu sou um edificador da igreja e Ele está comigo todos os dias, até o fim dos meus dias nessa terra, a cura está comigo todos os dias, até o fim da minha vida, amém? Então esse é benefício para quem é seguidor. E quem não é seguidor tem que fazer o quê? Não, corre para a igreja, corre para o prédio da igreja, corre para o seu líder, porque se ele não colocar a mão na sua cabeça, não abre para você, entendeu? É capaz de você morrer mesmo, entendeu? Você vai ter que pedir oração, porque você não tem, você não encontrou, você precisa receber. E por que você precisa receber? Porque você não é seguidor, você não é edificador, então Ele não está com você todos os dias, até a consumação dos tempos. Eu te desafio a você encontrar um versículo bíblico, só um ou meio até, se encontrar meio eu já aceito, entendeu? Que você é cheio do Espírito Santo só porque você frequenta um culto numa igreja, ou porque você foi batizado nas águas. Se você tiver um agora aí, se tiver meio eu já aceito, como alegação contra o meu argumento. Pastor, me dá um tempo. Te dou, estuda a Bíblia essa semana, domingo que vem você vem falar comigo. Pastor, uma semana é muito pouco. Te dou 2 semanas. Você está entendendo? Por mim, você deve estudar a Bíblia a vida inteira, não é verdade? Sim ou não? Amém? Você está entendendo ou não? Quem está comigo aí? E quem está com Jesus aí? Jeová Shalom. Jeová o quê? O que é Jeová Shalom? A paz, Ele me dá a paz. Não, Ele é a minha paz. Você está me entendendo?
A Bíblia diz que Ele prepara para nós um caminho no meio da tempestade. Rapaz, tempestade é um lugar de complicação, sim ou não? Né? Pensa, né? Mas Ele é a nossa paz. Então, se você tem Jesus na sua vida, você tem paz, né? Ah, pastor, perdi a minha paz. Bom, então você perdeu Jesus. Ou você não tinha Ele, você tinha aquela paz assim que é a paz que Ele dá. Ele dá paz? Sim, Ele dá, né? Mesma coisa que quando alguém te consola e te conforta, entendeu? Mas daqui a pouco Ele já não está mais ali com você. Mas se Ele vive em você, e essa é a recompensa de quem é um edificador, de quem é um seguidor, de quem é um discípulo, Ele é a sua paz, entendeu? Como eu não perdi Jesus e nem Ele me perdeu, então eu tenho paz. E tenho que usufruir dessa paz, que eu posso não usufruir dessa paz, sim ou não? Né? Eu posso deixar as pessoas me tirar desse lugar de paz, que é Jesus, amém? O nosso Deus, um dos nomes dele também é Jeová Jiré. Fala assim, Jiré. Jiré. O que é Jiré? Hã? O que é Jiré? Provisão. Rapaz, então eu tenho o que de Deus? Eu tenho provisão. Eu não preciso pedir provisão, porque dentro de mim eu tenho a provisão. E o Senhor, porque Ele é a provisão, Ele garante a nossa provisão. Vamos dar um exemplo. Chegou um dia que ele precisava pagar um imposto para entrar no templo, ele e Pedro. Só que naquele momento eles estavam sem a moeda. O que ele mandou Pedro fazer? Pedro, vai lá e pesca. Fazer o quê? Dentro da boca do peixe vai ter uma moeda. E com essa moeda, você pega ela e paga o meu imposto e o seu imposto. E o peixe? O peixe é de Pedro, faz o que você quiser com o peixe. Ser pescador come, ser pescador vende, não é? Só que a gente tem um misticismo que a gente vai orar e vai acontecer que nem aconteceu com Eliseu, que Deus vai mandar um corvo trazer carne e pão para a gente na beira do riacho. Isso pode acontecer? Sim, mas isso é o caminho normal? Não. Geralmente quando o Senhor vê uma necessidade que a gente vai ter, Ele nos dá uma direção, Ele nos dá uma ideia. Mas como a gente tem um misticismo de que a gente tem que receber algo, assim, um anjo vir e trazer, né? Senhor, eu estou orando, Senhor, faça que apareça R$1.000 na minha conta, e a pessoa vai lá mesmo e acessa, né? Pastor, mas eu já ouvi pessoas que deram esse testemunho. Tudo bem, eu até acredito, porque milagre acontece, amém? Né? Mas às vezes a pessoa não conta de onde que veio, né? Ah, era uma restituição, não sei o que, um negócio, aí apareceu, porque geralmente não aparece do nada, entendeu? Deus tem casa da moeda no céu? Ele pode fazer aparecer um dinheiro, Ele pode, né? Mas eu nunca vi Jesus fazer dinheiro aparecer. Eu vi Ele dar uma ideia para alguém, e alguém devia ter perdido uma moeda que estava na beira do rio. Jesus mandou o peixe pegar a moeda, e depois de pegar a moeda, mandou ele morder o anzol de Pedro. E proveu a situação. Você está entendendo? Ele é o nosso Jeová Jiré. Então, se você anda com o Senhor, você tem provisão, porque Ele é a sua provisão. Amém? Ele é o nosso El Shaddai. Fala assim, El Shaddai. O que é Shaddai? El é Deus. O que é Shaddai? Fala assim, suficiência. Pois é, o Senhor, Ele é a sua suficiência. Sabe, aquela pessoa que é carente e insatisfeita? Você conhece gente assim, carente e insatisfeita? Talvez você acorde e olhe no espelho e vê ela todo dia. Carente e insatisfeita. Por que você é carente e insatisfeito? Porque você não tem a suficiência de Deus dentro de você ainda. Porque Ele é a nossa suficiência, não é? Olha o que ele falou para Paulo. Paulo, a minha graça, ou seja, é suficiente. Ele vai nos dar mais do que o suficiente? Sim, vida e abundância é mais do que o suficiente. Mas Ele é a nossa suficiência. Você estava entendendo? Né? Olha outra coisa que Ele é, olha que interessante. Isso aqui é recompensa para seguidor, amém, gente? Não é? Ele é o El Orim, que a gente chama Elohim.
né? Ela de Deus, Ohim, né? O que é o Elohim? Fala assim, força. Então, se Ele está com a gente tem força. Sim ou não? O que o apóstolo Paulo falou? Eu posso tudo na força daquele que me fortalece. Ai, pastor, estou me sentindo fraco. Jesus vazou da sua vida? Ele não está mais aí? Pode ser que de fato não esteja. Se você está, né? Se você coloca a mão no arado, meu irmão, e olha para trás, você perde a dignidade de ter a presença dele na sua vida todos os dias, até o confim dos tempos. Isso não está escrito. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Ele está falando com um discípulo. Ele está falando com gente que já é edificador, entendeu? Mas que deixou de ser. Para andar com ele todos os dias, tem que ser um edificador. Deixou de ser? Perdeu a dignidade de ter ele todo dia na sua vida. Você está me entendendo? Ele é a nossa força. Amém? E ele manda um recado para você quando você se sente fraco. Diga ao fraco que eu sou forte. Amém? Ele é o Adonai. Fala assim, Adonai. O que é Adonai? Adonai é Senhor. Mas a gente vai ser Senhor? Não. Mas a gente vai ter a autoridade. Fala assim, a autoridade. Quando Jesus está na gente, Ele é a nossa autoridade. Não perguntaram para Jesus uma vez, com que autoridade você faz isso? Perguntaram para Ele sim ou não? Pois é. Com que autoridade você faz o que faz? Com que autoridade você expulsa demônios, você cura enfermo? É uma autoridade. Mas pastor, eu nem jejuei para expulsar demônio. Irmãos, você tem Jesus aí? Autoridade. O problema do jejum não é quem não faz jejum, o problema dele é fé, não é verdade? Né? Aí a pessoa fraqueja na fé, né? Homens de pequena fé. Ele é também o Jeová Nissi. O que é Nissi? Mas representa o que isso? Vitória e proteção. Fala assim, vitória. Então quem é o edificador tem a vitória, porque Ele é a nossa vitória. Tem proteção, porque Ele é a nossa proteção. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Você tem vivido isso? Ou tem coisas que tem te abalado, que tem te chateado, que tem te desanimado, que tem te constrangido, que tem te roubado o seu bom ânimo? Se isso acontece, não, você está sendo atingido. Possivelmente porque você não tem Ele todos os dias na sua vida, até o dia que Ele te levar daqui. Porque se você tem Ele, você tem todas essas coisas. Amém? Não é? Você tem a cura, você tem a paz, você tem a provisão, você tem a suficiência, você tem a força, você tem a autoridade, você tem a vitória e você tem a proteção. Porque para quem não anda com Ele, porque Ele é bom, Ele tem que dar. Mas para quem anda com Ele, porque Ele prometeu, Ele é. Como é que Ele se revelou para Moisés? Eu sou o Deus que dá ou sou o Deus que sou? E para você Ele é o quê? Se você não é um construtor, se você não é um edificador, porque a sua agenda é muito lotada, Ele na sua vida vai ser o máximo o Deus que dá. E Ele dá porque Ele é bom, amém? Sim ou não? Ele é bom, uma pessoa boa dá. Às vezes você não precisa nem pedir, Ele vê a sua necessidade e Ele te dá. Mas existe uma diferença muito grande em Ele te dar alguma coisa e Ele ser aquilo na sua vida. Amém? O Senhor quer ser todas essas coisas na sua vida. Por isso, meu irmão, por isso que vale a pena você ser o edificador, sim ou não? Vale a pena você trabalhar para edificar essa comunidade, essa igreja, essa comunidade como igreja do Senhor. E nós edificamos essa comunidade como igreja do Senhor de duas formas: ganhando almas para Jesus. E da segunda forma é incentivando essas pessoas que foram ganhas
a se tornarem edificadoras. E gerando um ambiente espiritual e emocional agradável para que as pessoas possam crescer aqui nesse ambiente. Isso é responsabilidade minha, isso é responsabilidade sua. E não é só uma responsabilidade, é um grande privilégio. Amém? Porque andar com Deus, meus irmãos, é um grande privilégio. Sim ou não? Você hoje aprendeu como andar com Deus. Você hoje aprendeu que há um convite fantástico para você andar com Ele. Não diga não esse convite. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Adora o Senhor com essa canção. Adore Ele, adore Ele. Se você precisar pedir perdão para o Senhor, peça perdão para Ele esta noite. Oh, aleluia. Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei para perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Se renda ao Senhor nesta noite. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não
Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por esse maravilhoso e glorioso convite, Senhor. Ensina-nos, ajuda-nos, inspira-nos a honrar esse convite, Senhor. Porque nós queremos, precisamos, desejamos tanto, Senhor, estar com o Senhor todos os dias, até a consumação do nosso tempo nessa terra, Senhor. É o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus, aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Ainda de pé, vamos nos preparar para ministrarmos a ceia do Senhor, amém? 1 Coríntios 11, do 23 ao 32. Vamos fazer a leitura. Depois vamos orar para consagrar o cálice e o pão. Depois que você sentar para receber o pão, examine sua consciência com relação a essa mensagem que foi pregada hoje. Se arrependa. Faça um concerto com o Senhor. Decida ser um edificador, amém? Porque isso faz parte da sua aliança que você assumiu no batismo, amém? Isso é muito importante, amém? Diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, que todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Porém, somos julgados pelo Senhor. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Amém? Vamos orar, Senhor nosso Deus. Nós apresentamos o pão ao Senhor e o consagramos como símbolo do teu corpo. Apresentamos o cálice com o suco da uva e o consagramos como símbolo do teu sangue, Senhor. Porque hoje, em memória do Senhor, em memória da nossa aliança e deste convite que o Senhor fez para nós queremos fazer parte do teu corpo. Porque a tua palavra diz que aquele que não comer da tua carne e não beber do teu sangue não herdará o reino dos céus. Nós queremos herdar o teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar no seu lugar, receba o corpo de Cristo que é partido por vós e o cálice no sangue da nova aliança, no sangue do Senhor. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. Se eu amo a mensagem da cruz,
coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Fique de pé no seu lugar. Na noite em que o nosso Senhor Jesus foi traído, Ele pegou o pão, Ele deu graças ao pão, Ele partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é partido em favor de vocês. Levante o pão e, em memória do Senhor Jesus Cristo, participem todos do pão. Após haver ceado, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pegou o cálice, Ele deu graças e Ele disse: este cálice é a nova aliança que Deus faz com o seu povo, a aliança é garantida pelo meu sangue. Amém? Levante o cálice. No versículo 26 diz assim, porque sempre que comerem deste pão e beber deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. O que é anunciar a morte do Senhor, meus irmãos? É anunciar o Evangelho da cruz, para gerar salvação de almas, amém? Eu queria fazer um apelo para os irmãos desta noite, não um apelo meu, mas do Senhor, amém? Você que quer de fato, que assume um compromisso com Deus hoje, de santificador dessa igreja, sai do seu lugar e vem aqui para frente. Esse é um compromisso não comigo, amém? A igreja é minha? É de quem? É do Senhor, amém? Aleluia. Você honra esse compromisso. Então, em memória dele, desse compromisso, participem todos do cálice. Onde você estiver agora, ajoelhe-se aí e faça esse compromisso com o Senhor em oração. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa
esse louvor. Levarei eu também minha cruz. E o que? Até por uma coroa trocar. Aleluia, Jesus. Você pode dar uma forte salva de palmas para Jesus? Bem forte. Se é para Ele, é mais forte. Aleluia. Obrigado, Jesus. Amém. Vamos fazer o momento agora de dízimo e oferta. Você que vai dizimar, você que vai ofertar, pega o seu melhor. Meu marido me deu uma missão agora. E ele só jogou o versículo. Vamos lá. Provérbios 3, 7. Aleluia. Pode se sentar, desculpa. Fique à vontade. Provérbios 3, 7. Não seja... Já está ali? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Vamos continuar no 8. Vamos ali até o 11, tá? Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. 9. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. 10. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. 11. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua compreensão. Amém? Aqui fala sobre o compromisso. Primeiro, ao encher, a primícia. Quando eu ouvi falar sobre dízimo e oferta, como eu falei aqui no início, eu estou fazendo estudos para o mês que vem. E eu fui lá no Miss Paulo Roberto Rezende. Era um missionário que ele já não está mais conosco, faleceu. E um dia ele veio aqui, ele vinha aqui todo ano, e ele falava para nós o que era primícia. E um dia eu perguntei para ele, o que é primícia, missionário? E ele falou assim, primícia é quando é tudo que você pega, tudo que você faz, primeiro ao Senhor. E ele falou que ele tinha uma Maria, e tem a Maria, a mulher dele é viva ainda, e ela falou assim, sabe o que é primícia? Quando eu vou no mercado, eu tiro o primeiro. Eu falei, o senhor faz as primícias do mercado? Ele falou, tudo. Primícia é tudo, é você tirar tudo. E ele começou a contar que como ele era missionário, de comer em lugares que ele não gostava, de comer comida que eles não gostavam, e um dia ele se acostumou, ele falou assim, e Deus falou com ele, que ele tinha que aprender a comer todas as coisas, em todos os lugares. E para ele primeiro, ele tinha que tirar tudo, o começo de tudo, ele não sabia o que era primícia. E um dia ele foi para o apóstolo Doriel, ele falou que lá eles tinham, lá na época, na catedral, era onde eles oravam, o galpão, e eles desciam para orar, e um dia ele pegou o apóstolo Doriel para perguntar o que era primícia. E o apóstolo Doriel falou assim, você tirar tudo, o teu primeiro de tudo, a primícia, tudo que você vai fazer, você tira antes. E ele falou que voltou para Maria, e falou, Maria, hoje a gente vai no mercado, e a gente vai tirar tudo que a gente... Ela falou assim para mim, para ele, a gente não tem condições de fazer 2 compras. E aí ele falou assim, mas a partir de hoje a gente vai ter, porque Deus vai suprir. E ele falou que seguiu, e ele fez isso. E até aquela data, daquele ano que ele veio aqui, foi a última vez que a gente se falou, e depois ele faleceu no ano seguinte, e ele seguia os princípios, eram as primícias. Quando eu vim para cá, lá em Santos não tem o hábito de servir primícias, e eu vim para cá, tinha uma igreja em Mandirituba que tinha primícias, e eu falei, mas a primícia não é assim. E eu entrei em conflito comigo sobre primícia, e porque eu falei, mas não é isso que se falam sobre primícia. Mas quando eu fui me aprimorando mais, entendendo de primícia, é o que está no coração, a primícia. Você pode tirar do seu dízimo os 10%, do seu 100%, vai sobrar 90%. Mas se ainda assim, você tirar ali só pensando que Jesus vai te abençoar, você tem que tirar para abençoar aquele estabelecimento, esse estabelecimento, Jesus não vai abençoar. Porque você precisa entender que antes de você tirar a primícia, tirar esses 10%, o Senhor está te abençoando, não é para ajudar
porque você entende o mandamento, porque você entende o princípio. E aqui fala sobre isso. Provérbios fala sobre isso. Lá no Pinheirinho, quando a gente era da outra igreja, os missionários sempre falavam, leia Provérbios todo dia. Se você ler Provérbios todo dia, você vai pegar o hábito de ler. Foi aí que eu peguei o hábito de ler. Eu tenho me analisado como eu falava, como que é. Eu estou longe de chegar onde eu preciso chegar, onde eu quero chegar. Só que eu comecei lendo Provérbios. Todo dia, 1, 2, 3. Fui lendo. E eu aprendi. E aprendi a ler livros. Não gosto, mas aprendi. E o Provérbios foi algo que me levou. E eu fazia, e como muita gente que não gostava de fazer dízimo e oferta, eu tinha que ler. Era eu, na época, pastor Valdeci e o pastor Marquinhos, que a gente tinha que fazer oferta. E quando chegava a minha vez, eu falei, meu Deus, mas tem que ler, tem que ler. E não via palavras nenhuma. Mas chegou um dia que eu entendi o que era dízimo e oferta. O que era o princípio, a primícia do dízimo, a primícia da oferta. E eu falei, César, a gente precisa realmente dizimar, eu preciso mesmo falar uma palavra, fala você. E eu vou confessar uma coisa para vocês, que eu tenho sentido falta, porque Deus falou com ele tirou esse momento de dízimo do começo, e eu tenho sentido falta. Aí o que eu fiz? Como me colocaram agora na ceia ministerial, eu estou lendo, buscando a palavra no Senhor, porque hoje faz parte, eu entendo o que é primícia, então é tranquilo falar, fazer. Quando eu vim aqui e dei a minha esse mês e dei o meu dízimo, domingo passado, gente, pensa na minha alegria. Eu vou falar quanto eu ganho. Só era R$500, mas para mim era R$5.000. Era 5 milhões de reais. Porque Deus não olha a quantidade, mas sim o meu coração. E aqueles 40, 50 reais ali que eu coloquei, gente, não era sobre aquele valor. Era sobre o que Ele vai fazer na minha vida se eu ser obediente. Eu fui obediente. Quando a Cauane me depositou, porque eu cuido da bebê, a primeira coisa que eu fiz, eu fui transferir. Porque eu tinha muita continha para pagar. Unhas, cílios, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mulher é assim ou não é? E a gente quer pagar nossas coisas para não pedir para o marido. E quando eu tirei, gente, ai, que delícia, que regozijo. E eu fiquei, que dia que eu culto, vamos... Porque eu sabia o que Deus pode fazer na minha vida se eu ser obediente a Ele. Quando ontem aconteceu tudo aquilo aqui, que eu ganhei o meu iPhone 16, que agora não é mais 14, que não é iPhone, viu, gente? Gente, sabe o que eu pensei na hora? Vou falar sem mentira. Obrigado, Jesus, eu fui fiel em Ti. Eu fui fiel. No pouco, é muito pouco. Tem gente que não vive com 500 reais. Glória a Deus, sou casada. Meu marido supre todas as necessidades. Mas eu fiquei muito feliz, porque era o que eu queria, do jeito que eu queria, da cor que eu queria, do tamanho que eu queria, tudo. Deus não é bom? Ele é maravilhoso. Não importa o que você está pedindo, o que você deseja, apenas seja fiel no pouco. Que no muito a Bíblia fala, Ele vai te colocar. Eu gosto muito aqui, Ele vai, o 10 que fala... Os celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Graças a Deus que a partir do momento que o César a gente começou a criar algo dentro da nossa casa, de vamos guardar, vamos economizar, nós estamos no meio de uma reforma. Gente, graças a Deus não tem faltado. E faltava leite na minha casa. Muitas vezes eu falava caneia, que era onde eu tinha intimidade, faltava coisas na minha casa. A gente não passava fome, mas faltava uma coisinha ou outra. Mas Deus arrumava alguém para suprir. Chegava uma coisa, chegava outra. Mas hoje, graças a Deus, tudo tem se encaixado, tudo tem se alinhado, porque a gente tem sido fiel no pouco. E é no pouco, viu, gente? Muito pouco. Por isso que essa noite não estava planejado de eu estar aqui. O missionário está passando mal, por isso que ele já se retirou. E ore por essa casa, ore pelos dizimistas, pelos ofertantes, ore pelos seus irmãos que estão aqui, ore por aqueles que têm dificuldade de dizimar, porque é difícil, sabia, dizimar? É difícil ofertar. Tem muita gente que acha que dizimou, que o missionário faz o que quiser agora com o dízimo, que eu já dei meu dízimo, não preciso ir limpar, não preciso lavar, não preciso nada, já dei meu dízimo, receba. Tem gente que pensa dessa forma. Sabe por que tem gente? Eu pensava assim. E tem muita gente, como o missionário disse hoje aqui, que no nosso meio pensa dessa forma. Amém?
Mas eu dou glória a Deus, glorifico a vida de cada um de vocês dizimistas. E de vocês também que não é. Porque eu creio que uma hora Deus vai pegar vocês. Porque teus irmãos, olha para o teu irmão aí do lado, olha para o outro. Eles vão orar por vocês e a oração tem poder. Amém? Então você que vai dizimar, eu gostaria que você saísse do seu lugar, viesse aqui agradecesse ao Senhor enquanto os meninos adoram. Amém? Saia do seu lugar com muita gratidão em seu coração. Vem aqui à frente. Devolva o seu dízimo ao Senhor. Você pode derramar nos pés do Senhor, para os seus celeiros estão cheios e vão transbordar. Creia, creia. Se você crer, Ele vai transbordar os seus barris. Esse refrão lindo, você vai pegar na sua bolsa, amém? Fala bem aí, mulherada, fala bem aí, irmãos. Vai pegar aí o seu melhor e você vai sair do seu lugar cantando esse louvor, mas bem animado. Dá um frio, estamos acabando, estamos atrasados. Mas últimos tempos, você vai sair aí, ó. Agora é a hora do Senhor agir. Vai que nesse meio aqui Deus abre aí alguma coisa que você necessita. Deus é Deus de provisão, amém? Então saia do seu lugar com muita alegria cantando assim. Aleluia! Como Maria, que estava aos seus pés e disse: quantas Marias tem aqui? Essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte que nunca será. Essa é a boa parte. Celebre, celebre. Essa é a boa parte que nunca será tirada. Obrigada, Jesus, por todos esse povo maravilhoso que ofertaram, que dizimaram, que o Senhor venha transbordar os barris deles em nome de Jesus. Essa é minha fé, esse é o que eu creio, porque o Senhor falou que vai fazer se sermos fiéis. Então eu creio que o Senhor vai fazer, porque o Senhor cumpre o que o Senhor fala. Aleluia! Você pode dar uma forte salva de palmas para Jesus? Aleluia! Aleluia! Amém! Vamos dar uns avisos rapidinho antes de você sair. Não saia daí. Um aviso: sexta-feira agora temos a nossa rede de mulheres. Aleluia! Vai ser às 20 horas. Vai ser uma noite maravilhosa. É sábado? Ai, gente, eu estou muito emocionada. Desculpa. Dia 20. Eu já estou lá. É que eu estava sentada ali pensando o que Deus vai fazer aqui, ó. Dia 20. Estava mesmo, viu, gente? Estava porque a Priscila mandou umas mensagens, eu não pude ver ainda. Gente, dia 20. Daqui a pouco. Gente, a semana está passando tão rápido que, olha, agora falar para os homens. Tem homem aqui? Fala assim, ó. Tem amigo? Não, gente, vamos lá, melhora. Tem homem aqui? Isso aí. Vocês são nossos convidados. Amém? Vocês são, porque às vezes fala assim, é só culto de mulheres. Não. A missionária Kerleia, ela é da Assembleia de Deus, ela ministra para toda a igreja. Eu fui no culto que estava falando de mulher, tinha mais homem que mulher. A mulher entrega a revelação, entrega a profecia, ela entrega para a igreja. Que tem igreja aqui essa noite? Tem muita gente que ficou em casa, mas não tem problema. Tem muita gente, eu creio. Ela é uma mulher usada por Deus. Amém? Então, venha. Eu fui numa igreja que ela estava ministrando de uma amiga minha, e usada, o pastor dela, uma boa referência, peguei referência com os pastores, não fique em casa, eu não quero, vou ficar, venha, amém, aleluia. Só falar dos homens, o missionário colocou os líderes para servir, líder de ministério, colocou aí as pessoas para servir, para quê? Para incentivar vocês a estarem aqui, olha aí, ó. Então vocês podem vir. E no final disso aqui, a Lília está aí, Lília, todos que estão aqui essa noite, vocês vão me ajudar para esse dia. Quem pode me ajudar, diga amém. Todos, amém? Vocês também, amém? Vocês vão pegar um convite
e você vai convidar uma pessoa para trazer sábado, um convitinho. A Lília vai estar ali na porta, você vai levar esse convite, eu creio. Se você, com fé, dá esse convite para alguém, para homem, para mulher, fala, ó, vai ter lá uma mulher abençoada. As mulheres, ó, diz que acontece lá, o negócio mexe lá, vai lá, que a água se movimenta. Ela vem. Mas você tem que exercer sua fé, amém? Às vezes você deixa lá em cima dos seus trabalhos, coloca ali em cima, alguém vê, ó, o que é isso? Ela é da minha igreja. Você não vai fazer nada? Vamos lá, vai ser bênção. É assim que funciona. Amém? Então você vai pegar um convite e você vai trazer alguém. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Os meninos também vão, ó. Também teremos a nossa irmã, a filha dessa casa. Calma aí, gente. Priscila Miller. Gente, ela é nossa. Eu falei pra ela. Perguntaram pra mim por que eu trouxe a Priscila. Eu falei, gente, não é estratégia, é porque ela é filha dessa casa, da Casa da Bênção. Quem ouviu já falar aí do pastor Dejaí? Ela é filha dele. Gente, o César, ele ajudou o César a fazer a lista. Para vir aqui. Então, ela é filha do pastor Dejaí. Quando eu fiz o convite, ela aceitou na hora. Eu falei, é de Deus. Eu estava orando e ela aceitou. E eu falei, glória a Deus, ela vai vir com a banda, dar alcance. Vai ser fantástico. Então, não é uma reunião. É uma reunião para mulheres. É organizado pelas mulheres, mas você pode ser abençoado. Amém? E próximo... Aleluia, vai ter vai ter as líderes, vai ter o ministério, vai ter todo mundo aqui. Dia 22 e 24 de novembro teremos um reencontro, é sobrenatural. Na minha experiência, o reencontro é o melhor encontro de todos. Foi o que me libertou, me salvou, me curou e continua fazendo a minha vida. Aqui está o carnê, porque o valor é R$280. E nós estamos fazendo em 4 vezes. Você pode parcelar. Vou usar o Brian. O Brian já fez, ele vai servir, tá, gente? Ele já fez. Já pagou. E mais assim, tem que te dar o primeiro. A gente só dá o carnê mediante a primeira parcela, tá bom? Porque senão eu dou o carnê para você e você vai querer pagar tudo de uma vez, aí se perde. Então você que quer passar, é sobrenatural. São 3 dias, sexta, sábado e domingo, intensamente. Mas o negócio é tremendo. Sobrenatural. É tudo diferente que você já viu na vida. Foi onde eu fui transformada, edificada e chamada. Foi o meu reencontro com Deus. Amém? Então não fique de fora, que eu creio que você vai sair de lá. E como diz o missionário, vai ser pouco, porque a gente tem vivido. Amém? Acabou? É isso? Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Você que queira, vem falar comigo no final do culto. Levante a mão em direção à sua casa, para o céu. E vamos agradecer. Pai, obrigado por essa noite abençoada. Leve todos em paz e segurança, guardando e protegendo-nos, que tivemos uma semana abençoada. E que essa semana vai ser uma semana, Senhor, de glória, de vitória, de fé, de expansão, de unção em nossas células, Senhor. Guarda cada uma das nossas famílias, em nome de Jesus, e vocês digam: nosso culto está encerrado. Não saia sem dar um abraço nesse irmão que está do lado.